Bom, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Já tinha algum tempo que eu não vim aqui e eu levei um susto positivo quando vi a igreja tão bonita aqui. Ou seja, eu não sei há quanto tempo vocês fizeram a obra, mas por aí a gente vê há quanto tempo eu não vinha aqui. Trago as saudações da nossa igreja, algumas irmãs estão espalhadas por aí, mas trago a saudação do nosso conselho e que Deus continue a abençoar ricamente esta querida igreja. Reverendo, posso fazer um merchan? Dois pastores se reuniram para gravar um podcast. Os dois são barbudos, gostam de café. Então o podcast se chama Café e Barba. Eu vou pedir que você, quando tiver tempo, procure aí Café e Barba e interaja conosco. É um podcast que faz o seguinte: pega coisas do nosso dia, conversa sobre aquilo e depois aplica a palavra de Deus. Tem alguns mais longos, outros mais curtos. Café e Barba, tá bom? Não se esqueça. Indiquem para as pessoas, né? Tem sido útil para alguns, graças a Deus. Santidade que o mundo vê. Vamos conversar um pouco sobre isso. Você sabe que é uma palestra, não é um sermão expositivo, mas isso não quer dizer que a gente vá se afastar da palavra de Deus. A forma de expor é que é um pouco diferente, né? Romanos 8, 29, e eu estou em Romanos, exatamente no capítulo 8, nesse tempo lá na igreja, e esse trecho vai ser falado amanhã, esses dois versículos 29 e 30, que dizem assim, na NAA que eu estou lendo: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas o curioso é que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Então, o Paulo é muito claro aqui. Existe uma finalidade do porquê nós fomos chamados. É para nos parecermos com o Filho amado. Ao dizer que os santos foram predestinados para serem conformes à imagem de Cristo, e isso é uma palavrinha grega que só aparece 3 vezes na Bíblia inteira, no Novo Testamento, que é originalmente escrito em grego. As 3 vezes estão em Romanos. Uma delas está aqui em 8:29. Uma está ali no capítulo 5, se não me falha a memória, e outro no capítulo 10 ou 11. Apenas 3 vezes. É uma palavrinha que Paulo usa para indicar que aqueles que são salvos por Deus são salvos com a finalidade clara de serem parecidos com seu Filho. É uma palavra específica para isso. Simorphos, tá? Ou seja, é para você ter a forma, né? Daí que nós temos essa pequena partícula no grego, e o sim é aquilo que a gente tem, por exemplo, de similar. É a mesma coisa, ou seja, você vai se parecer plenamente com o Filho. É muito específico. Somente Paulo usa e somente em Romanos. Esse Filho unigênito, Jesus Cristo, que tem para nós uma expressão transcendente, uma vez que nós nos relacionamos com Ele, vai nos emprestar a sua semelhança de uma forma que ainda não compreendemos plenamente. Nós dizemos que nos parecemos, precisamos nos parecer com Cristo, a nossa identidade é de Cristo, no entanto, o nosso conhecimento vai ser limitado até o dia que nós estivermos na glória. Porque não há nada neste mundo que consiga expressar na totalidade aquilo que a Bíblia nos ensina. Ou seja, estamos sendo preparados para alguma coisa que ainda não experimentamos na plenitude. Cristo foi exposto ao mundo. O mundo o viu enquanto ele estava aqui. Ele foi encarnado, Deus encarnado. Ele se fez homem como nós. Em seu ministério, ele andou, ele fez coisas, ele interagiu com as pessoas. Certamente, nos dias quentes ele suou. Certamente, nos dias frios ele sentiu frio, precisou se agasalhar. Ele teve fome, ele teve sede. Ele experimentou a humanidade como nós temos. Quando esse Jesus Cristo, nosso Senhor encarnado, se deu a conhecer,
Ele também afirma que aquele que visse a ele próprio, Jesus Cristo, também veria o Pai. E aqui nós começamos a fazer um encadeamento de ideias. Porque isso acontece quando Filipe interpela o Senhor Jesus, pedindo que ele mostrasse o Pai aos discípulos. Aí Jesus responde veementemente, claramente: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai? João 14:9. Ver Jesus é ver o Pai. Essa é uma ideia de coerência clara dentro da Escritura para nós. Quando chegamos à Reforma Protestante, e quando avançamos um pouco depois da Reforma para o movimento puritano, nós vamos ver que esses irmãos, tanto na Reforma quanto no movimento puritano, recuperaram na cristandade a ideia de uma unidade entre Cristo e o Pai que tinha se perdido pela religiosidade medieval. Sabe, aquela ideia plena tinha se perdido. Estava arranhada por uma religiosidade que não era mais concorde com aquilo que os primeiros pais tinham pregado lá na igreja apostólica e durante um bom tempo, a despeito de serem seres humanos como nós e errarem e terem posições das quais nós discordamos, é inegável que durante muito tempo o Senhor usou gente piedosa no início da igreja, para deixar as doutrinas arrumadas para que a gente pudesse segui-las. Isso depois vai se manifestar, por exemplo, trazendo clareza sobre João 17, por exemplo. Quando João nos deixa claro, explícito, o que Jesus fala sobre ser um com o Pai e querer que nós sejamos um com Ele. Não é possível, e aqui a gente começa a falar de santidade, não é possível sermos um com o Deus Santo. Jesus Cristo é Deus Filho. Não é possível sermos um com Deus Santo se em nós não houver a santidade promovida pela santidade desse próprio Deus. Por mais que sejamos seres humanos e ainda precisemos de momentos de contrição e de dobrar os nossos joelhos, dobrar a nossa cerviz e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, mas o fato de nós andarmos com Ele em santidade, ou seja, em exclusividade ao lado dele, deixando o mundo de lado, se nós não fizermos assim, nós não seremos contados entre os santos. Precisamos dessas características. Efésios 5 vai falar disso. Quando Paulo faz aquela comparação entre a noiva e o noivo, Cristo e a igreja, o marido e a mulher, vai fazendo aquelas comparações, é unidade. Está se falando de unidade. Não é possível ser um com Deus, um Deus que é santo e que abomina o pecado, se não houver em nós a mesma intenção de santidade. Cristo não se manifestou secretamente. Ele se manifestou publicamente. Ele não se manifestou apenas no âmbito dos seus discípulos, nem mesmo só falou aos predestinados. Ele falou a todos, inclusive teve um filho da perdição que andou com ele durante o seu ministério terreno. Assim também somos nós. Nós não podemos ficar circunscritos à igreja. Se por um lado nós precisamos abraçar a ideia da santidade, correr com o Senhor essa carreira de santidade, Ele nos acompanhando, nós não podemos deixar de imitar Cristo na nossa praxis diária. Nós não podemos ficar circunscritos. Nós temos que falar, nós temos que mostrar a santidade, inclusive para aqueles que jamais serão santos. Isso, inclusive, faz parte daquela postura inexcusável deles um dia quando estiverem diante do Senhor. Bom, para isso nós precisamos perceber em que medida nós estamos conformes à identidade, à imagem do próprio Cristo, que é aquele que nós temos que imitar. Se nós somos visíveis a este mundo como pessoas santas, se nós estamos ocultos, se nós estamos vivendo de fato como santos que podem ser vistos na expressão da santidade a despeito
das nossas dificuldades e limitações, porque nós estamos debaixo não apenas de uma ordem, mas estamos debaixo também de uma promessa. E é assim que nós precisamos nos colocar perante o mundo. Diante disso, vamos então falar um pouquinho da imagem de Cristo. Nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem uma palavrinha lá na teologia, uma expressãozinha, que é imago Dei. O que quer dizer isso? A imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. É bem verdade que quando pensamos nisso, a nossa cabecinha, às vezes, vai pensando, como é que é Deus? Se eu sou a imagem dele, como é que ele é? E não é por aí que nós devemos pensar. Mas nós devemos nos relacionar para pensar na imagem de Deus, conforme nós fomos criados, por causa dele, por causa dos atributos dele, por causa do que ele é e não do que ele se parece. Até porque Deus é espírito. E é certo que a Bíblia diz que, por exemplo, ele às vezes é chamado de ancião. Né? Nós podemos fazer uma correlação, ele é chamado de ancião. Mas aí a gente não tem que pensar num velhinho lá no céu, sentado, né, com a bengalinha do lado. Não é isso. É o ancião em outro sentido, no sentido da sua autoridade, do seu longo histórico, enfim, aí dependendo do contexto, aí nós vamos entender por que o autor sagrado usou esse tipo de coisa. A gente fica pensando na mão de Deus, né? Não tem uma mão, né, que vai aparecer, não é isso. Mas é aquilo que significa estar debaixo do poder e da autoridade, da guarda do Senhor. Então, essas comparações, embora sejam muito úteis para a gente se relacionar com esse Deus, que é todo-poderoso, por outro lado, às vezes podem nos abrir algumas armadilhas, né, para a gente ficar imaginando como é que seria Deus, porque a gente quer saber como é que a gente tem que ser, uma vez que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Para a gente se parecer com Deus, a gente tem que se parecer com a essência de Deus. E foi Cristo quem deixou isso mais claro para a gente. Isso representa dizer, basicamente, que nós fomos inoculados não somente pela vida do próprio Deus, aquela vida que lá em Gênesis diz que nos veio pelo sopro divino, que nos torna almas viventes, mas que também fomos equipados com algumas características do próprio Deus. Algumas características que são particulares a apenas um tipo de ser vivo, que é o ser humano. Todo mundo aqui deve gostar de cachorrinho, de gato, de periquito, de passarinho. A gente gosta dos seres vivos. Nenhum deles carrega a imagem de Deus. Por mais que a gente goste. Por mais que a gente se apegue aos nossos bichinhos domésticos. Nenhum deles carrega a imagem de Deus. Quando Deus faz o ser humano, ele faz um outro ser vivo, diferente desses tantos, e nele coloca a sua imagem. E de forma muito contundente, numa força simbólica tão intensa, o livro de Gênesis nos conta como é que Deus fez. Ele pega algo apenas formatado, e sopra ali dentro. Os outros seres, Deus diz, seja feito. Os animais, os peixes apareçam, as aves apareçam. Quando ele faz o ser humano, ele faz de modo particular. E ele põe no ser humano algo de si. Porque os outros seres vivos foram criados pela palavra, que João 1 vai nos aclarar um pouco como é que isso funciona. Mas o ser humano, ele é feito, ele é construído, ele é constituído de forma muito particular. Deus coloca nele algo de si próprio, que é o seu próprio hálito, o seu próprio alento. E é por isso que nós somos diferentes dos outros animais, dos demais animais, dos demais seres vivos. É por isso que nós somos os únicos seres vivos que carregam essa ideia clara que a Bíblia nos dá de que nós somos totalmente diferentes e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Inclusive o impenitente que está lá fora. Ele carrega coisas de Deus, inclusive ele carrega lá no fundo
um vazio pela falta da santidade que ele ou não sabe o que é ou rejeitou. Ele pode saber cognitivamente o que é e ter rejeitado. Muitos entendem, mas não têm o seu coração apropriado pelo ato do Espírito e por isso mesmo rejeitam. Essas características compõem aquilo que nós chamamos de atributos de Deus que foram colocados em nós. Estava tudo muito bem, o problema é que veio a queda. E na queda, esses atributos ficam desregulados. Eles não desaparecem, mas eles ficam totalmente desalinhados. Não existe um só ser humano, a menos que ele tenha uma patologia, tá? Uma doença, que pode acontecer, né? Mas, a menos que isso ocorra, não existe um só ser humano que não tenha algum nível de senso de justiça. Aí você pensa assim, não, eu conheço, o sujeito que está lá, sabe, ele gerencia homens armados e ele vende drogas, ele tem senso de justiça. É uma justiça deformada, mas ele tem um senso de justiça. Não existe um só ser humano que não tenha minimamente uma partícula de amor no coração. Pode ser totalmente deformado e colocado no lugar errado, inclusive aos pés de ídolos e de outras coisas, mas é amor. O que eu quero dizer com isso é que esses atributos que foram dados por Deus ao homem também carregam a ideia de que nós deveríamos andar com Deus. Porque existe uma partícula dentro do ser humano que quer Deus. E para querer Deus, nós precisamos ser santos. Porque sem a santidade, nós não vamos conseguir andar ao lado de Deus. Só que o ser humano, naturalmente, ele não consegue mais entender isso. Ele precisa que o Espírito Santo pegue a cabecinha dele, vire para a cruz e diga, é lá que você vai resolver esse problema. Depois que você resolver isso, você começa a andar e a santidade vai fazer parte da sua vida. A resposta vai acontecer. Então, com a queda, nós tivemos os atributos que eram perfeitos, eram santos, eles ficaram totalmente embaralhados, bagunçados, quebrados, mas eles não desapareceram. Se algum dos atributos for ao nível 0, nós deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Alguns atributos comunicáveis de Deus. Se algum dos atributos for ao nível 100, também não é possível, porque não somos mais aqueles seres perfeitos antes do pecado. Então nós estamos ali no meio do caminho. Entre 0,1 e 99,9, o ser humano oscila. É por isso que tem gente que é mais justa do que outra, é por isso que tem gente que é mais bondosa do que outra, é por isso que tem gente que ama mais do que outra, é por isso que tem gente que é mais carinhosa do que outra, é por isso. Senão todo mundo seria lá em cima. Aquele primeiro Adão perdeu a possibilidade de se parecer plenamente com Deus. Porque quando Deus nos constitui lá no Éden, Ele nos faz plenamente parecidos com Ele. Não no físico, como eu já falei, mas na expressão dos atributos. Isso se perde com a queda. Não era mais possível viver a partir daí como antes, porque tinha perdido a capacidade de viver em perfeita comunhão com Deus. E a partir daí passa a ser merecedor da ira de Deus, como a gente lê lá em João 3,36. Aliás, uma dica aqui para as irmãs. Tem sempre alguém que decorou João 3,16 que vem dizer, não, tá vendo? Amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Tá vendo? É só crer, você pode crer. Aí, quando chega no 36, ele resolve o dilema. Aquele que não está no Filho, aquele que não chega ao Filho, permanece sob a ira de Deus. É por isso que a gente pode dizer que Deus não ama todos da mesma forma. Ele tem um amor gracioso. É por isso que o ser humano não sucumbe. Mas o amor filial é somente por aquele que está no Filho. Amém? Pelo plano eterno de Deus, o segundo Adão, o epíteto que Paulo vai colocar no Senhor, que é Jesus Cristo, nós tornaríamos a ter comunhão com Ele. É o caminho para voltar a ter comunhão com Ele. E uma consequência natural disso
é que nós, a partir daí, passaríamos a nos parecer com um Filho amado, que é a imagem do próprio Deus. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que o título que eu coloquei aqui é Santidade que o mundo vê. Assim como o mundo viu o Filho, o mundo precisa ver os santos que andam conectados ao Filho. Paulo fala bem diretamente a respeito, lá em Colossenses 1, 14, 15. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem de alguém que não tem imagem. A imagem, ele é a parte visível de alguém que não é visível. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, sendo a imagem, por definição, a representação de algo que é visível, Paulo nos informa que aqueles que são libertos por Cristo, no poder de Cristo, contemplam algo que vai além da natureza, contemplam algo que é transcendente, que é a natureza da nossa criação. E nos permite ir além daquilo que os nossos olhos naturais nos permitem ver. Eu estou vendo vocês. Aliás, você sabia que eu não estou vendo vocês? O que eu estou vendo é uma ilusão de combinações óticas. Que o meu cérebro entendeu, e eu estou vendo vocês, as cores. Isso é miraculoso que Deus fez com a gente. E a gente vê a profundidade. Só que a gente não vê Deus. Mas aí Cristo vem e diz assim, vocês estão me vendo? Então vem o Pai. E agora Paulo está dizendo, ele é a imagem do Deus invisível. Vocês conseguem ver o que é invisível se virem Cristo. Um autor antigo, que a gente cita muito, ele foi muito apreciado pela Reforma, Agostinho de Hipona. Às vezes você vai ouvir por aí Santo Agostinho. Numa obra-prima dele, A Cidade de Deus, ele diz o seguinte, quando fala dos predestinados a fazer-se conforme a imagem do Filho de Deus, pode-se entender que fala do homem interior. Olha essa dica de Agostinho. O homem interior, aquele que foi trabalhado pelo poder salvífico, e por isso que ele diz que esses são os predestinados, que são aqueles que haverão de ser salvos. Diz-nos, por isso, noutro lugar, não queirais conformar-vos com este século, mas, ao contrário, reformai-vos pela renovação do vosso espírito. Enquanto nos reformamos para não nos conformarmos com este século, são palavras de Agostinho aqui, usando textos bíblicos, né? Vamos-nos conformando com o Filho de Deus. Vejam bem, enquanto nos reformamos para não nos conformarmos com este século, vamos nos conformando com o Filho de Deus. São dois caminhos opostos. Quanto mais você se afasta do mundo, mais você se conforma à imagem de Cristo. Quer se parecer com Cristo? Se afaste do mundo. É por isso que não cabe na cabeça de um bom crente ele ser esquizofrênico, né? Crente no domingo e mundano na segunda-feira. Isso não funciona. Também não existe uma coisa que se tornou popular, é o crente, como é que é? O crente carnal. Obrigado. Crente carnal. Não existe crente carnal. Ou você é carnal ou você é crente. As duas coisas não andam juntas. Não é possível. E ele diz, concluindo essa transcrição aqui, essa referência, essas palavras podem também ser entendidas no sentido de que, assim como ele se faz conforme conosco pela mortalidade, Cristo veio e ele não morreu como nós, assim também nos façamos conforme a ele na imortalidade. Isso também se relaciona com a ressurreição dos mortos. Meus irmãos, andar com Cristo, ser santo, andar segundo a imagem transformada que Deus nos deu, é pensar na imortalidade eterna, é pensar em entrarmos nos portais da glória eterna. As coisas não são quebradas na mensagem do Evangelho. Elas são contínuas. E tudo vai desembocar em estarmos diante desse
e finalmente sabermos como Ele é em loco. Amém? A santidade é um imperativo. Só que é um imperativo que, por nós mesmos, a gente não conseguiria, não. É preciso que o Senhor nos dê algumas ferramentas para que a gente consiga entrar nesse caminho de santidade. Primeiro, um ser natural, um ser humano natural não consegue entrar pelo caminho da santidade. Ninguém, por melhor que seja, você pode ser, sabe, a pessoa mais delicada, boa que você conheça. Ela pode ser tudo isso. Não necessariamente vai ser santo. Só vai ser santo quem anda com o Senhor. E talvez você lute contra algumas coisas que você fala assim, puxa vida, isso não devia mais estar no meu coração, ou não devia estar mais na minha prática. Se você anda com o Senhor, Ele vai dar os meios para você transformar isso. O processo da santidade é diferente da salvação. A regeneração é algo que vem sobre você. E você não faz nada por isso. É ato de Deus. Mas a santidade, embora seja algo promovido pelo Espírito Santo em nós, e se Ele não nos ajudasse, a gente não conseguiria mesmo, por outro lado, é um processo que vai até o final da nossa vida. E nesse processo, a gente olha para trás e vê coisas que a gente se envergonha, que já era crente, eu já era filho de Deus, como é que eu fazia aquilo? Mas o Senhor já fez você ir para o degrau seguinte? Louve ao Senhor. Mas aí, quando você chega no degrau seguinte, você olha para a sua vida e fala assim, epa, ainda preciso mudar isso. Eu não estava vendo porque eu estava embaçado pela outra coisa. Mas agora que eu me livrei daquilo, os meus olhos agora conseguem ver um outro problema. Lute em oração, em perseverança, e Deus vai fazer você andar mais um pouco, subindo degrau após degrau até a estatura do varão perfeito. É assim que a gente vai. Aqui, vale eu dar para vocês uma pequena comparação. A teologia evangélica protestante entende exatamente dessa maneira. Nós somos salvos e começamos o caminho progressivo da santificação. A teologia católica romana entende diferente. Na perspectiva deles, eles não fazem essa distinção entre salvação imediata e santificação. Eles entendem que a salvação é progressiva. Tá? Então, por isso, que os nossos amigos católicos precisam, às vezes, que nós expliquemos como é que a Bíblia, de fato, diz que é esse processo. Porque eles ficam com alguns receios, é claro, eles seguem, eles ficam com alguns receios de que no meio do caminho tenham estorvos. E por isso, muitas vezes, se entregam a práticas que a própria Bíblia não sugere, não encaminha. Mas é porque esse é o ambiente teológico em que eles estão. Por isso que vale a pena a gente também saber como eles pensam, para a gente saber como é mais producente falar para eles. Bom, alguns elementos demonstram se nós somos visíveis como santos nos nossos dias. Jesus Cristo veio e se torna visível diante de todos. Pela encarnação, ele se torna visível. Sem sermos visíveis como santos, nós não seremos plenamente úteis para o trabalho do Senhor. O chamado de Cristo, por exemplo, é para nós sermos sal e luz. Tanto o sal quanto a luz, ele próprio explica lá, tem funções, finalidades muito específicas. E são visíveis. São perceptíveis. E se aquilo ali não vier à tona, joga no chão e pisa em cima, no caso do sal. Se não salgarmos, para que serve sermos sal? Se não trouxermos luz, para que serve nós sermos luzeiros? Né? Assim também, essas coisas que são visíveis têm um papel prático na jornada, nós também temos um papel prático na caminhada com Deus. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, nos mostra que nós precisamos ter uma postura clara, e essa postura vai ser de acordo com aquilo que nós já entendemos
por termos sido salvos pelo Senhor. A postura é clara. Eu entendi que sou alguém salvo, eu fui alcançado pelo Senhor, então eu preciso ter uma postura de alguém que foi, de fato, religado a Deus através de Cristo. E é nesse ponto que o sal e a luz são elementos que tornam visíveis aqueles que são santos nesta terra, porque ninguém que não seja santo do Senhor vai salgar ou vai trazer luz. Como é que alguém que é impenitente vai aclarar o pecado? Ele não pode, ele está no pecado, ele não tem luz para isso. Como é que alguém que é impenitente vai salgar e evitar a putrefação? Não pode, ele está no meio do que é podre, que é o pecado. Então, tudo isso é debelado pela ação prática, visível, ostensiva, presente dos filhos de Deus. Quando nós olhamos para a igreja evangélica no Brasil, nós temos uma sensação, por vezes, estranha. Onde é que está essa igreja? Como igreja, não estou falando de templos, eu estou falando de igreja, igreja atuante. Porque alguns falam que nós somos, 40 milhões de pessoas. Meus irmãos, um exército de 40 milhões de gente do joelho dobrado, eu acho muito difícil o Brasil estar como está hoje. 40 milhões de pessoas sendo sal e sendo luz no Brasil, eu acho difícil o Brasil estar como está hoje. Aí a gente começa a pensar, será que esses 40 milhões são 40 milhões mesmo? Eu sei que assim como o profeta foi reclamar com Deus, né? Senhor, só sobrei eu. E Deus falou, rapaz, larga de ser bobo, tem mais 7 mil de joelho dobrado. Eu sei que tem muitos joelhos dobrados por aí. Mas tem que começar em nós, individualmente, e em nós, pequeno rebanho, né? O rebanho imediato, a ideia de que nós precisamos não apenas andar em santidade, como permitir que o mundo veja a santidade em nós. O reconhecimento, ou pelo menos a desconfiança de que alguém é um cristão verdadeiro, eu sou um pouco mais velho do que a maioria aqui, eu acho, mas tem algumas irmãs aí, né, aqui no nosso top. Eu me lembro quando eu era criança, como é que as pessoas falavam de um crente. E era um binômio, crente é chato, mas ele é honesto. Crente é chato, mas eu contrato porque eu sei que ele vai cumprir tudo que a gente acertar. O crente sempre foi chato, né? Todo mundo acha crente chato. Tem dois problemas nisso aí. Quando o crente deixou de ser considerado alguém que faz o que é certo. Porque aos olhos do mundo, o que ele está vendo é só a forma. Ele não está vendo o coração. Mas aquilo que nós fazemos sai do coração. Pelo menos deveria. E a outra coisa é que cada vez mais o mundo reclama menos da igreja. A igreja é instituição. E se o mundo reclama menos da igreja, é porque a igreja está sendo menos contundente. A igreja está pregando menos, a igreja está sendo menos santa. Não é aquela igreja noiva do Senhor, é a igreja visível. Então, pelo menos o reconhecimento ou a desconfiança de que alguém é um crente verdadeiro é um dado positivo na percepção, porque a santidade, ela exala. Sabe, o autor sagrado, Paulo, falando que nós carregamos o perfume de Cristo, nós exalamos o perfume de Cristo. A santidade é percebida. A pessoa pode não entender direito o que é, porque ela está lá do lado de fora. Ela não faz parte do universo do Senhor. Mas ela sabe que tem alguma coisa diferente. Uma pessoa que anda em santidade. Essa percepção da visibilidade dos santos precisa ser retomada por nós. Não é que nós queiramos usar uma máscara para parecermos santos, porque disso também nós estamos lotados. O que tem de gente usando máscara de santidade não está no gibi. Não é isso, minhas irmãs. Nós precisamos ser de fato santos. E sendo santos, nós vamos parecer santos. E o mundo precisa ver que há gente santa. Porque vendo o santo de Deus, eles podem fazer o caminho inverso. Através de nós, também verem Cristo
e porque viram Cristo, vão ver Deus. Foi isso que Cristo falou sobre si próprio. Quem é que mostra Cristo ao mundo hoje? A estrutura comissionada a falar em nome de Deus é a Igreja de Cristo. Nós podemos falar individualmente, devemos, mas é a Igreja do Senhor que foi autorizada a usar o nome do Senhor. Amém? Tem um caso curioso, está lá registrado em 2 Reis 4:9. Tem um trecho que para mim é realmente muito curioso. Tinha uma mulher rica, numa localidade chamada Sunem, e ela chega para o marido dela e faz uma proposta. Vamos construir aqui um puxadinho, né? Vamos fazer uma suítezinha. Para quem? Para Eliseu. Porque ele passava por ali, ele não tinha lugar para descansar. Então a mulher fala assim para o marido, né? Vamos fazer ali uma suítezinha, né? Um puxadinho. Quando o profeta passar por aqui, ele vai ter um lugarzinho para descansar. Ele vai lá. E ao conversar com o marido dela, ela diz a respeito do profeta o seguinte, é como está escrito lá. Vejo que este que passa, e este que passa por aqui é um santo homem de Deus. Quando você vai pegar isso aqui para fazer uma exegese, você vai ver que isso é literal. Ela fala para o marido, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. A percepção a olhos nus era de que aquele era um santo homem de Deus, um filho de Deus. Isso não deve ser diferente nos dias de hoje. Quando a gente passar pelos lugares, as pessoas deveriam olhar para nós e dizer, lá vai um crente de verdade. Né? Eu acho muito difícil alguém do mundo dizer, lá vai aquela irmã da igreja de Caraí, uma santa mulher de Deus. Ele não vai ter essa linguagem. Mas talvez ela diga, aquela irmã que eu vejo ali na igreja de Caraí, ela é crente de verdade. Talvez seja essa a forma pela qual alguém do mundo diga. Não é igual aos outros crentes. Não é que nem a minha cunhada, sei lá se ela tem uma cunhada, que é meia boca. Não é que nem a minha cunhada que diz que é crente, vai domingo para a igreja e quando chega em casa xinga. Faz isso, faz aquilo. Aquela ali é crente de verdade. Talvez o mundo diga isso. Fulano é crente de verdade, fulana é crente de verdade. Talvez isso seja, lá no fundo, apenas uma falta de vocabulário cristão para dizer essa pessoa é uma santa mulher de Deus, este é um santo homem de Deus. O que é que dizem de nós quando nós passamos? Essa é a pergunta que tem que estar sobre a nossa cabeça hoje. O que é que falam quando você passa? Esse silêncio funéreo deveria representar uma reflexão profunda, porque deve representar isso a partir de mim, viu, gente? O que é que as pessoas enxergam em nós? Enxergam o espelhar de Cristo? Ou enxergam aquela velha criatura que se tornou um grande ator ou atriz e no meio dos crentes parece o mais santo de todos, mas lá fora não é nada disso. Como é que nós temos sido? Quando nós andamos, o que é que falam de nós? Tem algumas coisas que as pessoas vão ver antes de saber o que nós carregamos de fé. Até como nós nos portamos. Até como nós nos vestimos. Você não vai ver numa igreja presbiteriana um cartazinho, né, o que pode e o que não pode usar. Né? Eu nunca vi, eu acho que você não vai ter, né? Aí você, antes de entrar na igreja, você vai ticando, né? Tá. Ah, agora eu posso entrar. Não, você não tem isso. Mas o Espírito Santo precisa falar ao nosso coração. Assim como, em algumas vezes, o próprio conselho, o pastor precisam orientar. Vem cá, irmão, olha só. Sabe? Não pinta esse cabelo de verde limão, mas não. Sabe?
Uma coisa que não é pecaminosa, mas é esquisita, né? Tem alguém com cabelo verde-limão aqui? Não, né? Sabe essas coisas que você fala assim, de onde é que ele tirou isso? Não sei. Do universo cristão não foi. Então, estão rindo, tem alguém? Não, né? Ah, então tá bom. Aí a gente vai voltar agora para a santidade. O que é a santidade nessa história toda? É o designativo da nossa visibilidade. Assim como para vermos o Pai precisamos ver o Filho, e assim como nós, enxertados no Filho, nos parecemos com Ele, somos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, se para ver o Pai precisamos ver o Filho, para ver o Filho precisamos ver os santos do Senhor. Porque é assim que a gente se aproxima do Filho. O homem natural se aproxima do Filho porque ele é levado até o Filho. E ele é levado até o Filho pela pregação do Evangelho, pelo que o Evangelho faz no seu coração, e os seus olhos são descamados para que ele veja aquilo que ele antes não via. E a santidade é o designativo da nossa visibilidade. Lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. É assim que nós devemos ser vistos. Ninguém é notado se for igual. Preste atenção nisso. Ninguém é notado se for igual. Se todo mundo for muito parecido, a gente não sabe quem é quem. Você pega aí trigêmeos. Aí a mamãe, muito carinhosa, resolve botar todo mundo de roupa igual, cabelo igual, penteado para o mesmo lado. Usou o mesmo sabonete, o mesmo perfume. Você não tem nada para distinguir. Eu acho que nem a mãe sabe mais quem é quem. Você não sabe. Se nós formos iguais ao mundo, ninguém vai nos distinguir. A gente só é diferente do mundo por causa da santidade. É isso que o mundo vê. Porque o mundo, assim como nós, não consegue ver o coração, o mundo não vai ver o nosso coração. O mundo vai ver aquilo que é visível da nossa parte. E o que tem que ser visível da nossa parte tem que ser diferente daquilo que o mundo já se acostumou. E o que é diferente do que o mundo já se acostumou? A santidade. Mas aí tem um outro lado dessa história. Por óbvio, se o mundo, o que ele consegue ver de Cristo em nós é através do olhar da nossa santidade espelhada para o mundo, por outro lado, quando o mundo identifica um santo, ele cria uma barreira. O mundo não quer ver os santos, ele consegue ver os santos. Porque os santos não devem se esconder, eles devem se expor. Mas uma vez que eles são vistos, o mundo não quer ver os santos. O mundo rejeita os santos, porque cada vista que o mundo dá aos santos representa um confronto com os seus próprios pecados, a sua própria realidade. Por isso que a gente é luz. A gente vai para as trevas. Se você fizer essa brincadeira, a gente faz com criança pequena, você apaga todas as luzes e acende um palito de fósforo. Você vai ver que naquela escuridão você vê coisa longe, com uma chaminha desse tamanho de um palito de fósforo. Assim também é um santo no mundo. Ele é como se fosse uma pequena chama. O problema é que essa pequena chama incomoda, porque você vê tudo. Você vê a feiura do pecado. Você vê a desgraça do caminho futuro. Você vê a sua real condição. Quando o mundo vê o santo, ele reconhece o santo. Mas quando ele vê o santo, ele rejeita o santo. E graças a Deus por isso. E como eu falei antes, ser tolerado pelo mundo representa dizer que o caminho da santidade foi bloqueado ou que está precisando ser revisto urgentemente. Cada vez que mais um pecador se torna filho de Deus, haverá mais um testemunho de submissão à vontade de Deus e mais um demonstrativo visível da santidade. Cada novo convertido, de verdade, cada novo convertido representa um novo santo acendendo uma luzinha no meio das trevas. E é assim que a igreja foi sendo construída pelo trabalho que o Senhor nos deu ao longo desses 2000 anos.
E exatamente porque o mundo não quer que os santos sejam visíveis a ele próprio, é que nós devemos nos esforçar cada vez mais pela visibilidade, na forma de Deus, não na nossa forma, na forma de Deus, a fim de que o mundo enxergue Deus através de nós, que somos seus filhos. E é por isso que tantas iniciativas, né, deste mundo tentam silenciar a igreja. Nesses 2000 anos, o mundo já tentou fazer com que o que é visível se tornasse invisível. Reinos já tentaram tornar proscrita a igreja do Senhor. Impérios já perseguiram e mataram. Ideologias perseguem os filhos de Deus. 31 nigerianos estão sendo mortos hoje por dia numa perseguição continuada, porque eles são crentes. Só no ano passado, mais de 100 templos foram queimados, alguns deles com os irmãos lá dentro que morreram queimados. Você já imaginou? Você está aqui num culto, chega um monte de gente armada, põe fogo em tudo com você aqui dentro. São irmãos nossos passando por isso. É um exemplo. Na tentativa de obstruir e de tornar nula a participação dos santos, as forças que estão neste mundo, que a gente sabe que são guiadas pelo inimigo, até hoje torturam, zombam, espancam, prendem com algemas, lançam nas piores masmorras. Muitos são apedrejados. Até hoje, viu, gente? Nos países muçulmanos existe pena de morte por apedrejamento, até hoje, principalmente para mulheres. Muitos são degolados. Muitos são baleados. Trucidados. Gente esfolada viva. Eu estou falando dos nossos irmãos. Alguns cerrados ao meio. Já parou para pensar o que é isso? A pessoa é amarrada em X, de cabeça para baixo, e é cerrada ao meio. Viva. Mutilados. Violados. Estou falando dos nossos irmãos. Muitos ao redor do mundo, em todas as eras e nações, enfrentaram pobreza extrema, passaram fome, passaram nudez, foram afligidos e de todas as maneiras possíveis foram maltratados. Perambularam por toda parte, pelos piores lugares dessa terra, sem descanso. Para que a gente entenda o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 38. O mundo não era digno deles. Eles enfrentam tudo isso porque continuam até hoje a obter bom testemunho por meio da fé, e assim são conformes à imagem de Cristo. E são vistos pelo mundo como ameaça. O mundo muitas vezes vê a igreja como ameaça. Eu estou falando de ameaça também política e ideológica. O mundo aqui, no nosso Brasil, nos vê como ameaça existencial, ameaça de fé. Acham que a gente é truculento no pensamento, a gente é muito sim, sim, não, não. É o que a Bíblia diz, né? Mas há lugares nesse mundo que veem a igreja como uma ameaça ideológica e política, e por isso fazem tudo isso. Indo para o fim, meus irmãos, minhas irmãs, tempos atrás, uma das maiores expressões que nós tivemos na história da igreja da visibilidade dos santos, talvez numa ambiência coletiva, talvez tenha sido o movimento puritano, que até hoje nos anima o coração com tantas coisas. Particularmente aquilo que se deu com a chegada de mais ou menos 20 mil deles a um lugar chamado Nova Inglaterra, que hoje são os Estados Unidos da América. Isso a partir do início do século XVII, 1620,
eles começam a chegar lá. Depois, na própria Inglaterra, eles começaram a sofrer uma perseguição muito dura, muito intensa, com morte, com multas, com prisões. Voltando à Nova Inglaterra, já aqui no continente americano, os puritanos, que estavam fisicamente separados da igreja oficial, que era a igreja da Inglaterra, criaram congregações individuais. Começaram a criar, conforme eles iam formando uma vila, formavam uma congregação individual. E cada congregação na colônia, diferentemente do que acontecia na Inglaterra, contemplava apenas aqueles que professavam realmente a fé no Senhor Jesus. Ou seja, aqueles cuja santidade era visível. E ali começa a acontecer algo. Na igreja da Inglaterra, todos eram bem-vindos, não só aos cultos, como todos são até hoje, mas também aos elementos próprios de quem é santo. Por exemplo, os sacramentos. Quando esses mesmos puritanos tiveram a liberdade de construir as suas comunidades locais, eles começaram a trabalhar dizendo, não, para participar da coisa santa, você tem que ter testemunho de que é santo. E nós herdamos isso. É por isso que no dia da ceia a gente explica quem pode e quem não pode. É por isso que a gente explica a instituição da ceia, que é para os filhos de Deus. Cada congregação na colônia incluía apenas as pessoas que de fato professavam a fé no Senhor Jesus. Não era mais aquele inclusivismo comum na igreja da Inglaterra. Então, assumindo esse caráter de visibilidade de uma vida santa, os puritanos também se debruçavam sobre a questão de que eram realmente eleitos por Deus. E aí, você, porque já está no andamento, você consegue fazer algumas análises do que aconteceu lá no começo. E por causa disso, eles tinham o desejo de manter evidências práticas da própria santidade. Os exercícios espirituais faziam parte do dia a dia. E os membros das igrejas locais passavam, então, uma parte de cada dia meditando na Escritura, orando em particular. Alguns registros dizem que quando terminava o culto dominical numa dessas igrejas que estavam surgindo na Nova Inglaterra, os irmãos se despediam muitas vezes, começando o preparo espiritual para o domingo seguinte. Eles passavam a semana se preparando em reflexão, em meditação, em oração, porque no domingo seguinte estariam juntos perante a palavra e os sacramentos. A frequência regular à igreja era uma necessidade, mas acima de tudo era uma alegria esperada ao longo de toda a semana. Faz parte do nosso senso de santidade termos o desejo de estar na comunhão dos santos. Nós podemos, e é uma alegria, ter visitantes que não são cristãos. Mas eles não entendem a comunhão dos santos, porque a comunhão dos santos é só para os santos. Eles podem ficar felizes, eles podem gostar da música, eles podem gostar do ambiente, e podem voltar, e quem sabe Deus vai fazer uma obra, e eles também se tornam um dos santos. Esse é o nosso desejo sempre. Mas enquanto eles não forem, eles podem ter alegrias da natureza humana, porque estão vendo boa música, bom coral, bom piano, sabe, uma boa oratória. Talvez eles não entendam direito, são coisas boas e belas que a natureza humana consegue perceber. Mas eles não entendem a comunhão dos santos, porque isso é só para os santos. Os puritanos, então, abraçaram com fidelidade as suas atividades comuns do dia a dia, como parte das suas vocações. O comércio, a docência, a produção rural, a produção artesanal, o ministério pastoral era uma das muitas vocações possíveis. O cuidado materno, o cuidado com a casa são vocações. Tudo com dedicação e humildade, como somente uma pessoa santa poderia fazer. Simples, porém santo.
andando e nos lembrando de outro momento, João vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, e isso vai confirmar toda a pregação apostólica, e ele contempla com duas informações. O mundo não nos conhece porque não conheceu Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque finalmente o veremos exatamente como Ele é. Nós estamos nesse processo. Nós somos santos, refletimos a identidade do Senhor, refletimos a pessoa de Cristo, e nós temos a consciência de que ainda não o vimos plenamente, mas estamos indo para perto dele. Se nós ainda não podemos ver Jesus Cristo de forma clara, é o ainda não que está lá nos esperando, vocês imaginem o mundo, que nem sabe quem é Jesus. E nesse ponto, assim como nós vemos apenas o reflexo de Cristo, Paulo usa para isso a ideia de um reflexo, como se fosse um espelho embaçado, o mundo também só vê um lampejo das boas notícias. E ele precisa que nós nos manifestemos em santidade, sejamos vistos pelo mundo, para que, sendo vistos, o mundo possa saber a quem recorrer. É à Igreja de Cristo que o mundo pode recorrer. João vai dizer lá em 1 João, já o apóstolo aqui, capítulo 3, 3 primeiros versículos. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo. Quanto mais esperança nele, mais santos nós ficamos. Essa é a cadência, assim como ele é puro. Vejam só o finalzinho. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Realmente, minhas irmãs, nós não sabemos com maiores detalhes como nós vamos ser. A gente não sabe nem, de fato, o que nos aguarda. A gente tem uma esperança. Mas a Bíblia não foi clara. O Senhor resolveu deixar isso de surpresa para a gente. A gente vai chegar lá, talvez a gente tenha que reunir a igreja e falar, olha, eu nem sabia, eu nem imaginava que era isso. E ter que dar um estudo bíblico antes de entrar no... Né? Deixa São Pedro lá com molho de chave, e a gente, vamos fazer um estudo aqui rapidinho. E a gente vai ver coisas que a gente sequer imagina. E a Bíblia resolveu deixar isso guardado. O Senhor resolveu não mostrar. Ele nos dá indícios, ele nos dá dicas, mas ele não fala, vai ser assim ou assado. Mas nós somos informados que seremos semelhantes a Cristo. Isso a Bíblia fala. A Bíblia pode não ser clara quanto ao que vamos ver, experimentar lá na glória eterna. Mas uma coisa a Bíblia fala, vamos ser semelhantes a Cristo. E meus irmãos e minhas irmãs, vamos ser honestos? O resto todo não importa. O que importa é sermos semelhantes a Cristo. Tem gente que acredita que a Rua de Ouro é literal, tem gente que acredita que a Rua de Ouro é um simbolismo para nos mostrar a pureza da eternidade. Tem gente que acredita que vai sair um monstro lá do lago, um monte de cabeça. Tem gente que acredita que aquilo é um simbolismo. São interpretações. Não vou nem falar para você o que você acredita. Senão o reverendo Paulo vai ter que corrigir depois a doutrina da igreja. Mas uma coisa a Bíblia diz, a gente vai ser semelhante a Cristo. Se hoje nós carregamos a identidade de Cristo, e se hoje nos parecemos,
nós seremos semelhantes a Ele. Porque aí tudo isso terá acabado. O papel de ser sal e o papel de ser luz vai acabar. Você não vai mais tomar ceia. Sabia que você não vai mais tomar ceia? Você não vai mais carregar a Bíblia no céu. O Logos está ali, para que você vai ter uma palavra escrita? Se a palavra, que é o verbo vivo de Deus, está lá diante de nós. Para que você vai levantar o símbolo do corpo e o símbolo do sangue? Se o próprio Cordeiro de Deus está lá glorificado. Para que a gente vai querer se parecer se a gente vai ser igual? Para isso, a gente precisa andar em santidade. Para isso, o mundo precisa olhar para nós e dizer: lá vai uma santa mulher de Deus. Lá vai um santo homem de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos permita ser tudo isso para a glória dele próprio.